gravação começará em breve, só um pouquinho. Pronto, eu acho que começou a gravar. Aí vamos ver, se travar alguma coisa, a gente volta e começa tudo de novo. Bom, então veja só. Eu tenho uma matriz A, tá certo? Peguei uma matriz qualquer aqui. E o que interessa para a gente é calcular a inversa. Algumas propriedades da inversa. Só uma lembrancinha aqui. É que ela tem a mesma ordem da matriz A. Então, se a matriz A é de ordem N, a inversa de A também será de ordem N. Então, a matriz inversa e a matriz A, elas teriam a mesma ordem. Uma outra propriedade é uma condição sobre a matriz. O determinante da matriz A tem que ser diferente de zero. Aí, nesse caso, a matriz admite inversa. Então, são algumas propriedades que vale a pena, né, a gente observar. Então, se você tem uma matriz, quer calcular a inversa, primeira coisa que você vai atrás é que ela tem a mesma ordem da matriz A. E se o determinante dela for diferente de zero, ela admite inversa. Então, pegou uma matriz, o determinante for igual a zero, imediatamente essa matriz não é inversível. Tá certo? Algumas propriedades preliminares para a gente resolver. Bom, usando a definição, exatamente o que você falou. Se você multiplicar a matriz A pela sua inversa, você vai encontrar a matriz identidade. Ou pode ser o contrário, né? A matriz inversa vezes a matriz A também seria a identidade. Né? É uma outra propriedade que a gente pode garantir. É que a matriz A e a matriz inversa, elas comutam. Terceira propriedade, certo? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Depois eu vou expor aí, vocês dão um print depois. Então, outra propriedade importante é essa. É que a identidade, a matriz vezes a inversa é igual à inversa vezes a própria matriz. A gente diz que as matrizes comutam com a sua inversa. Tá ok? Deixa eu tirar isso aqui. Bom, então, a gente tem essa comutatividade. Você pode usar qualquer uma. A que você citou foi essa primeira que está aqui. Eu gosto disso porque significa a definição de matriz inversa. Mas, claro, tem outros métodos, não tem nenhum problema. Então, a gente já começa a lembrar esse detalhe aqui. Se a matriz A é de ordem N, a inversa também de ordem N, e a identidade também terá a mesma ordem da matriz A. Tá certo? Então, a matriz N, N, N. Então, esse IN que está aí, vamos considerar a matriz identidade de ordem N. Certo? Bom, então, com essa estrutura, você monta, né, a questão. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo. Como eu quero a matriz A, a inversa de A, eu não sei quem é. Mas eu sei que essa matriz vai ter a mesma ordem da matriz A. Olha, se a matriz A é de ordem 2, a inversa dela também será de ordem 2. Como eu não sei quem é, eu vou chamar de A, B, C e D. X, Y, Z e T é uma representação qualquer. E vou fazer usando a definição. Então, a matriz A é a matriz 1, 3, menos 1, 1, 2, né? 1, 2, menos 1 e 3. Eu vou multiplicar pela matriz AB, CD. Isso vai ser igual
a matriz identidade também de ordem 2. 1, 0, 0, 1. Certo? Então, a matriz identidade aqui também seria de ordem 2. 1, 0, 0, 1. Ok? Bom, se você quiser logo verificar o determinante, a matriz A, 1, 2, menos 1 e 3, o determinante dessa matriz, produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, o determinante dessa matriz igual a 5 é diferente de 0, existe a inversa. Pronto, então, analisando isso aqui, eu já vou partir sabendo que eu vou encontrar a matriz inversa. Isso é uma maneira boa, porque se aqui esse determinante fosse 0, eu nem continuaria. Eu diria logo, a matriz A não admite inversa. Parava logo por aqui. Bom, ela admite inversa. Se você não faz isso, aí a gente vai ver também como seria, como era que eu iria identificar se ela não é inversível, se eu não fiz o determinante. Você pega uma matriz de ordem 3, né, fica sem querer fazer o determinante, e aí tem maneiras também da gente identificar. A partir daqui, eu tenho que saber identificar se existe ou não a inversa. Tá certo? Mas já está ali a propriedade determinante, já usei essa ideia, deixa ela aí prontinha, certo? Olha só, o produto de matrizes, a gente chegou a ver, não é? Veja, qualquer dúvida aí, qualquer passagem, por favor, se não entender, você diga. Você ou qualquer outro aluno aí que quiser também. Então, vamos ver. Eu vou tomar a primeira linha e eu vou multiplicar pela primeira Professor, coluna. Oi, professor, pode depois que falar. o senhor explicar aí, eu posso pedir uma questão da ficha? Pode sim, pode. Deixa eu terminar essa que a gente faz outra. Tá certo, Beleza. cara? Só Beleza. um pouquinho aí. Tá certo? Bom, então vamos lá. Vai ficar 1 vezes A mais 2 vezes C. Então ficaria A mais 2C. Multiplicando agora a segunda coluna. Vai ficar 1 vezes B mais 2D. Certo? Agora, a segunda linha pela primeira coluna. Então, vamos ficar com menos A mais 3C. Multiplicando a segunda coluna, ficaria menos B mais 3D, igual a 1, 0, 0, 1. Certo? Bom, e aí a gente vai tratar da igualdade entre duas matrizes. Até aqui, tá tudo ok? Você está entendendo bem isso aí? Posso continuar? Pode, professor. Beleza. Pode interromper, viu? Qualquer momento interrompa. Bom, a igualdade entre matrizes, ela se dá com a igualdade dos termos correspondentes. Então, A1 eu vou igualar a B1. A12 eu vou igualar a B12. A21 eu vou igualar a B21. A22 igual a B22. Então, fazendo essa igualdade, nós vamos ficar com A Ô, mais 2C. professor, Pois não, diga. eu entendi esse jeito de fazer, mas se a matriz fosse muito grande, ia dar muita equação, né? Daí eu É, queria saber, por exemplo, eu vi no livro que talvez desse para fazer pela adjunta, certo, sendo que eu pode não entendi sim. muito bem como é que fazia. Eu acho horrível, eu acho muito mais trabalhoso, Porque tá tem que certo? fazer termo por termo, até montar a matriz, depois fazer a transposta, né? Mais ou menos Mas, isso. exato, eu acho muito ruim, tá certo? Veja só, eu prefiro assim. Se você quiser, pode ficar à vontade. Veja só, eu vou mostrar duas maneiras que você, até três maneiras com essa que você vai escolher. Mas Tá, eu acho obrigada. que se você ficar se queixando por causa do trabalho, isso não faço isso não. É questão de ter trabalho. Tu vai estar no curso de engenharia, tu não quer ter trabalho, não. Tá certo? Certo. Deixa de preguiça. Então, A mais 2C igual a 1
menos A mais 3C igual a zero. Olha, observa que eu peguei essa coluna. Eu poderia ter feito um único sistema, mas aí eu ficaria com 4 equações, 4 variáveis. Então, quando você observa que essa coluna só depende de A e C, aí eu separo ela só no sistema, só para eles. E vou separar outro sistema com a segunda coluna, que seria envolvendo B e D, igual a zero, menos B mais 3D igual a 1. Tá certo? Então, eu gerei aqui 2 sistemas. Se eu tivesse uma matriz de ordem 3, eu estaria gerando 3 sistemas, também de ordem 3. Eu acho que é isso que você está se queixando. Mas vamos com calma. Olha só, dá uma olhada aqui, eu vou resolvê-los, tá certo? Mas dá uma olhada. Esses coeficientes quais são? 1, 2, menos 1 e 3. Olha o outro sistema, a mesma coisa. 1, 2, menos 1 e 3. Então, da mesma maneira que você escalona esse sistema, você também vai escalonar esse outro. Não vai mudar em nada. Então, tudo que você fizer nesse sistema aqui para resolver é a mesma coisa que você faz nesse outro. Então, você, quando escalonar o primeiro, você já sabe como vão ficar os outros. A única coisa que muda são os termos independentes. Aqui é um zero, tá certo? E o outro é 0,1. É o único lado que muda. Mas o formato que vai ficar esse sistema é a mesma coisa que o outro. Então, resolver um é só repetir o outro, mudando. Onde tem A e C, vai ficar BD. Se eu tivesse A, B e C, aí no outro ficaria E, F e G, por exemplo. A mesma ideia, tá certo? Bom, eu queria deixar pronto até aqui. Agora, vamos resolver esses sistemas, certo? Vou fazer para você perceber que ele segue o mesmo caminho. Então, você tem aí a matriz, o sistema A mais 2C igual a 1, menos A mais 3C igual a 0. Bom, vou escalonar, vou manter a primeira equação, igual a 1. Bom, como aqui eu já tenho mais A e menos A, aí basta somar, né, a primeira equação com a segunda. E aí eu já vou zerando. A mais A vai dar 0, 2C mais 3C dá 5C, 1 mais 0 dá 1. Deixa eu fazer o outro, só para você perceber que é a mesma história. B mais 2D igual a 0, menos B mais 3C igual a 1. Olha, vou conservar a primeira equação. Então, veja, no primeiro sistema, A mais 2C, B mais 2D, mesma ideia. Só mudou aqui, que era 1, aqui passou a ser 0. E aí eu vou usar, tanto eu vou usar essa regra para o primeiro, como eu uso para o segundo. Olha lá como fica, 5D, né? 1, 2, 5. 1, 2 e 5. Não muda nada. Então, se eu tivesse mais outro sistema, estaria do mesmo modo. O que é que eu mudei apenas? Mudam apenas as variáveis. A, C, BD, EF, GH e J, quer dizer, iriam mudar apenas, não é, as variáveis, os coeficientes absolutamente os mesmos. Agora, tudo bem, quando eu tomar 0, que eu somar mais 1, aqui vai ficar igual a 1. Então, o que é que mudou aqui? Só a parte independente, 0, 1, enquanto no outro ficou 1 e 1. A única coisa que mudou. Mas a maneira de resolver o sistema, absolutamente igual. Então, quando você tiver 3 sistemas, todos ficarão do mesmo modo. Aí é só você substituir as variáveis. Já diminui bastante, né, esse trabalho. Bom, aí daqui eu tenho que C é igual a 1/5
certo? Dessa outra, eu tenho que D também é igual a 1/5. E vamos substituir para encontrar A e B. Certo? Bom, então A igual. Deixa eu deixar em detalhe aí, certo? Não sei se eu estou. Mais 2C, então vai ficar 2/5. Igual a 1. Então está prontinho, né? A igual a 1 menos 2/5. A igual a 3/5. B também segue a mesma história. D também 1/5, então vai ficar 2/5 igual a 0. B igual a menos 2/5. Olha, então eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de B, C e D. Então, a minha matriz inversa, eu tinha marcado ela como sendo AB, CD. Então, como é que ela vai ficar? A, que é igual a 3/5, B, que é igual a menos 2/5, C, que é igual a 1/5, e D, que é igual também a 1/5. Pronto, está pronta aqui a matriz inversa, certo? Beleza? Se fosse de ordem 3, eu estaria resolvendo 3 sistemas de ordem 3. Mas é como eu disse a você, a maneira de escalonar o primeiro, você escalona todos os outros. Aí todos têm o mesmo modelo escalonado. Só a parte, né, dos termos independentes é que iriam mudar. Mas o restante, absolutamente igual. Essa é uma maneira de fazer. No caso de A, que é uma matriz quadrada, de ordem 2, a gente pode usar um outro comportamento. Vou botar aqui, ou. Mas especificamente, veja bem, o que eu vou fazer agora é para a matriz de ordem 2. Então, veja só. Tem uma matriz A, vamos comparar essas duas matrizes. Eu tenho a matriz A, como é que ela foi dada? 1, 2, menos 1 e 3. E a matriz inversa está aqui, ó. Deixa eu tirar esse borrão aqui, está aparecendo menos 3. 3, 5. Menos 2 e 3. 1 e 5. 1 e 5. Se a gente fizer uma comparação, uma relação entre elas duas, certo? Uma vez que você tem a matriz A. Professor, é menos 2/5. Menos 2/5, né? Beleza. Eu botei 2/3, né? Valeu, menos 2/5. Ok, obrigado. Se eu tenho uma matriz, sei lá, uma matriz, vamos supor aí A, é porque vai confundir a B. Vamos colocar assim, PQ, R e S. Certo? Vamos ver, a partir daqui, como ficaria a inversa dela. Antes de fazer, compara essas duas. Se você comparar os elementos de A com os elementos da inversa dela, o que você já pode observar aí? Que está sobre o determinante? Beleza? Então, já começa tudo sobre o determinante. Todos os termos dividido pelo determinante. Ótimo.
Então, isso mesmo. Se você observar essa matriz inversa, primeira coisa que você já observou é que todos os termos estão divididos pelo determinante. Certinho? O que mais? Já estou montando a regra. Todos os termos divididos pelo determinante. O que mais que você pode observar? Ele pegou os elementos e colocou em cima, mas não sei de que forma, né? Olha, observe direitinho. Observa. Pega os elementos de A e compare agora com... Porque o determinante você já percebeu. A transposta, Então, né? quase isso. Quase. Não chega a ser a transposta, não. Mas já está indo por aí. Sei não, professor. Sabe? Dê uma olhadinha, com calma, dê uma olhadinha. Esqueça o denominador. Observe só os numeradores. Deixa eu tirar aqui, depois eu ponho de novo. Para você não ficar atrapalhando aí. Pronto, deixa eu tirar aqui o determinante, que você já viu mesmo, já notou. Depois eu ponho. Pronto, você só precisa fazer esta comparação. Ele troca, né, a ordem dos elementos. Aí fica... Certo? Aqui, não é? Ó, os elementos da diagonal principal, eles são invertidos. Então, aqui, ó, eu tenho os elementos P e S, aí eu inverto esses elementos, já fica S e P. Beleza? Então, inverte os elementos da diagonal principal, deixa eu colocar aqui, diagonal principal, o que mais? Perfeito. E ele troca o sinal. Beleza? Da Ou seja, outra diagonal. Da diagonal secundária, eu tinha mais 2, aqui eu tenho menos 2. Aqui eu tenho menos 1 e aqui eu tenho mais 1. Então, seriam os elementos da diagonal principal, os opostos. Então, onde eu tenho menos mais Q, vai ficar menos Q. Onde eu tenho mais R, vai ficar menos R. Pronto. Então, essa é uma regra prática, né, para você determinar a inversa de uma matriz de ordem 2. Então, daqui para cá, a gente chama de oposto. O oposto de Q e o oposto de R. Eles permanecem no mesmo lugar, né? Apenas você trabalha os opostos. Então, tá aí, ó, voltando para o que estava antes, faço isso e divido tudo por 5. Então, aqui ficou 3, menos 2, mais 1 e 1. Bom, então, para a matriz de ordem 2, você também tem isso. Né? Então, existem maneiras diferentes de resolver, claro. A de ordem 3 também segue um trabalho desse, mas é muito pior do que resolver usando a definição. Você tem que pegar todos os cofatores, tem que pegar determinante, dá muito mais trabalho. A de ordem 2 não, é legal, um determinante, né? Esse delta, só lembrando aqui, que esse delta é o determinante de A, que eu estou chamando, e necessariamente terá que ser diferente de zero. Aí você percebe, né? Se eu vou dividir por delta, tem que ser diferente de zero. Então, se ele for zero, eu não posso dividir aqui por zero. Aí já justifica a propriedade, né, do determinante ser diferente de zero para que uma matriz seja inversível. Bom, então, isso é uma maneira de você fazer. Né? Você tem da de ordem 2, eu usei a própria definição, A vezes a inversa é igual à identidade, né? Geramos dois sistemas, resolvi. E como ela é de ordem 2, eu tenho essa opção. Tem mais outra opção também de resolução. Você tem aqui a matriz A, é a matriz 1, 3, menos 1, e não, foi 1, 2, né? 1, 2, menos 1 e 3. À esquerda, a matriz A, e à direita, a matriz identidade. Bom, o que é que você tem que fazer aqui?
Você tem que escalonar essa matriz. Quando a identidade, lá embaixo, você vai escalonando. Quando você ficar com a matriz identidade à direita, a matriz que vai estar aqui é a matriz inversa. Tá certo? Então, esse procedimento, eu particularmente não gosto. Tá certo? Eu confundo muito. Uma matriz assim, os valores são baixos, são ótimos, você faz. Mas se você pega uma matriz, né, de ordem 3, de ordem 4, eu acho isso muito, muito trabalhoso. Mas fique à vontade, não estou querendo tirar o gosto aí, não. Então, Tá vamos certo, lá. professor. Obrigada. Por nada. Quer que eu faça não esse? Pode fazer, porque, não sei, vai perder muito tempo, não? Não, mas eu estou tirando as dúvidas para você. Você faz por esse método? Não, eu fiz por aquele, o primeiro que o senhor mostrou. Certo. Eu acho melhor. Acho muito melhor. Agora, assim, vamos fazer, só já que eu estou aqui, deixa eu fazer agora. Tá Bom, certo. qual é o meu interesse? Eu tenho o meu interesse que esse lado esquerdo seja a matriz identidade. Bom, então eu já poderia começar assim. É um escalonamento, não deixa de ser um escalonamento. Eu vou repetir a primeira equação. Bom, isso aí você pode fazer de maneiras diferentes, tá certo? Bom, como eu já percebo que aqui é menos 1, eu quero que isso aqui seja 0. Está aqui, ó. Tenho que zerar. Então, eu vou somar a primeira equação, a primeira linha, né? A primeira linha com a segunda linha. Vai dar 0, que era o que eu queria, já zerou. 2 mais 3, 5. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 1 dá 1. O que é que tem que acontecer ainda? Onde tem esse 2, tem que dar 0. Onde tem esse 5, tem que ser 1. Tá certo? Eu estou caminhando por aqui. Ó. Esse 1 já está definido, ótimo. O 0 também já está definido. Então, esses dois termos, eu não posso mais desmanchá-lo. Eu tenho que trabalhar agora com a segunda coluna. Quem é a segunda coluna? 2, e aqui seria 5. Aí você vai escolher. Né? Ou você vai zerar o 2, ou você vai tornar esse 5 igual a 1. Aí eu vou sugerir você tomar a segunda linha e dividir por 5. Só que isso não tem uma regra fixa. Isso vai de acordo com os elementos que foram dados na matriz. Né? Então, vou repetir a primeira. 1, 2, 1, 0. Vou dividir tudo por 5. Olha só, 0 dividido por 5, mantenho o 0. Beleza. Não alterei esse elemento. Meu risco maior é desmanchar esse. 5 dividido por 5 dá 1. 1 dividido por 5 dá 1 quinto. 1 dividido por 5 também dá 1 quinto. Olha, esses três elementos eu não posso mais desmanchá-los. Já são 1, 0 e 1. Está aqui, ó, 1, 0 e 1. Falta apenas zerar esse 2. Então, eu preciso tomar esse 2 e aqui eu teria que zerar. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda linha por menos 2 e vou somar com a primeira linha. Então, eu vou repetir a segunda, 0, 1, 1 quinto, 1 quinto, e agora eu começo. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Ótimo, permanece 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 2 dá 0. Menos 2 vezes 5, vezes 1 quinto dá menos 2 quintos. Menos 2 quintos mais 1 vai dar mais 3 quintos. Menos 2 quintos mais 0, menos 2 quintos. A esquerda agora é a matriz identidade de ordem 2. E o que está aqui é exatamente a inversa de A. Bom, se você gosta disso, ótimo. Não tem problema nenhum. Tá certo? Tá feito a matriz. Professor, Mas aí,
Você Obrigada, tem que ter... professor. Por nada, minha filha, por nada. Oi, alguém ia falando aí. Professor, eu posso pedir questão agora? Não entendi. Eu posso pedir questão agora? Pode, cara, deixa eu terminar aqui. Quando eu terminei. Pronto, então aí você viu 3 maneiras diferentes, essa foi a terceira, de resolver, né, de calcular a matriz inversa. Eu coloquei uma de 2 por 2. Então, essa parte última que eu fiz aqui, você tomar uma de ordem 3, dependendo dos elementos dela, você pode ter muito trabalho, tá certo? Então, a questão de você gerar 3 sistemas, eu ainda acho mais confortável. Estou só insistindo porque você vai ter 3 sistemas absolutamente iguais, tá certo? Beleza? Quer dar um print nessas folhas? É bom, né? Deixa eu, deixa eu organizar aqui. Você dá um print aí. Deixa eu levantar aqui, depois eu ponho as outras duas. Ok? Pronto, pode Deixa eu mostrar colocar a outra. O senhor pode afastar um pouquinho a câmera, porque está cortando a folha. Eu vou levantar aqui a câmera. Pronto? Foi? Falta outra ainda. Pronto. Pronto, professor. Obrigada. Por nada, minha filha. Vamos ver. Tem gente aí querendo outra questão. Qual é aquela questão que tu queres? Eu quero. Pera, segundo. Eu queria a questão 9 e a questão 10. Só um pouquinho, isso. Também de matrizes, é? É de matriz. Beleza. Pronto. Eu vou começar com a 10. Veja só. Dá para você uma matriz A, raiz de 2, x, y, raiz de 2. Tá certo? Ele quer que você determine x e y pertencente aos reais, tal que essa matriz A seja ortogonal. Tá certo? Bom, aqui ele ainda põe uma, né, deixa ainda você em outra situação mais complicada. Ele diz, se possível. Quer dizer, você vai fazer a questão podendo encontrar x, y ou não encontrar nem x nem y, ou seja, a matriz não ser ortogonal. Então, ele tem lá no texto, determine x e y, aí está lá, ó, se possível, ou seja, se eles existirem, né, para que ela seja ortogonal. A primeira condição para que ela seja ortogonal é que a transposta dela seja igual à inversa. Certo? Essa é uma primeira condição. Então, que ideia você poderia ter? Eu vou mostrar de 2 maneiras. Uma maneira seria você trabalhando direto na definição. A matriz transposta é igual à inversa. Quando isso acontece, a gente diz que ela é ortogonal. Bom, calcular a transposta, beleza, né? É só você inverter o que está aqui. O que pode te dar trabalho é calcular a inversa, que era o que a gente estava fazendo agora. Aí qual é a tendência? É você primeiro calcular a inversa, não é? Calcular a inversa. Segundo, você comparar, né? Verificar se a inversa é igual à transposta. Bom, isso aqui é uma maneira, né, um primeiro tópico que você poderia usar. Tá certo? Então, você tem lá a matriz A, vai calcular a inversa de A. Depois que você calcular a inversa, você faz a comparação
ou obrigar que elas sejam iguais. Vai depender do que se quer no texto. Bom, nesse caso, seria isso, você determinar x e y, se possível, para que ela seja ortogonal. Uma outra maneira, que eu acho melhor essa segunda maneira, é você impor. Né? Você impõe, você considera que ela seja ortogonal. Então, você vai impor. A é ortogonal. A gente impõe, certo? Ou seja, quando a gente faz isso, a gente está correndo o risco dela não ser. Mas se não for, vai falhar no final. Aí a ideia de, se possível, também acontece. Tá certo? Então, esse segundo modo aqui, eu acho ele melhor. Se você tiver uma matriz de ordem 3, então lá vai você calcular a inversa de uma matriz de ordem 3, vai ficar pelo menos com 9 incógnitas para depois ainda definir aqueles parâmetros que você quer. É um trabalho muito grande. Mas você impõe, então vamos impor que ela seja ortogonal. Se ela é ortogonal, logo a inversa é igual a quem? A transposta. Daí, o que é que você vai fazer? Igual a Jesus. Calcular a inversa. Calcular a inversa. Aí você vai ter, quando você for trabalhar A vezes a inversa, igual a identidade, o que é que você vai impor? Obrigar a inversa ser igual a quem? A transposta. Acabou. Aí é muito melhor, tá certo? Então, você impõe. Né? Esse caso aqui, você está impondo. Ó. Estou considerando que ela seja inversa, que ela seja ortogonal. Aí é só você substituir. Né? Aí não precisa você calcular. Né? Não vou nem dizer logo, vou botar aqui, seja. Veja, eu estou afirmando, A é ortogonal. Certo? Estou dizendo aqui, ó, A é ortogonal. Então, vou botar a palavra então aqui. Isso aqui teria que ser verdadeiro. Eu estou impondo, veja só. Estou impondo a condição disso ser verdade. Está aqui a palavra impor. Então, se ela é ortogonal, isso aqui é verdadeiro, tá certo? Que é a própria definição do que é uma matriz ortogonal. Aí eu já venho por aqui. Se ela é ortogonal, então, lá na definição de inversa, A vezes a inversa, eu já substituo a inversa pela transposta. Aí, ótimo. Cadê a função? Raiz quadrada de 2, xy, raiz quadrada de 2, vezes, quem é a transposta? Raiz quadrada de 2, Beleza. 2y. Ah, não, x. Não. X. Eu tô X, falando certo? aí agora Beleza. y, Y, raiz raiz de quadrada. 2. Aí a gente está obrigando, tá certo? Eu não sei, eu estou me arriscando aqui, pode ser que não seja. Mas se não for, não vai existir nem x nem y. E se for, vai existir x e vai existir y. Tá certo? Você vai cair numa situação idêntica, né, ao que você faria antes. Ou seja, se ela é inversível, se ela não é, se ela é igual. Agora multiplique. Pega essa primeira linha e multiplica aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Mais x vezes x, x ao quadrado. Multiplicando a segunda coluna, raiz quadrada de y, ou raiz quadrada de 2 vezes y, Y vezes raiz quadrada de 2. certo? Mais raiz quadrada de 2 vezes x. Segunda linha, y raiz de 2, raiz de 2y, mais a raiz de 2x. E, finalmente, y ao quadrado, mais 2. igual a 1, 0, 0, 1. Pronto. Agora vamos estabelecer as igualdades. 2 mais x2 igual a 1. Então, 2 mais x2 igual a 1.
y2, eu posso colocar logo esse também, y2 mais 2 igual a 1, raiz quadrada de 2 vezes y, mais a raiz quadrada de 2 vezes x, eu vou raiz quadrada de x, raiz quadrada de 2 vezes x igual a zero. Esse daqui. Olha que o outro é igual, tá certo? Raiz quadrada de y mais a raiz quadrada de 2x, aqui é a mesma coisa. Todos dois iguais a zero. Então, não vou repetir, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Esse e esse são absolutamente iguais e são iguais a zero. Então, basta um. Pronto. Agora, eu vou resolver o sistema. Desse sistema, eu tenho que a raiz quadrada x ao quadrado é igual a menos 1. Daqui eu tenho que y ao quadrado é igual a menos 1. E daí y, não x, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. E daqui eu tenho que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Então, Olha, eu encontrei... então não beleza? pode ser. Beleza, muito bem. Aí, então, veja só, como ele exige no texto, ele exige que x e y sejam números reais. Então, na hora que você tem x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 e y igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, então, não pertence aos reais, não pertence aos reais. Logo, a conclusão que você tiraria, não existe XY pertencente aos reais, tal que A seja ortogonal. Pronto. Então, essa seria uma conclusão que você poderia finalizar. Tá certo? Então, eu acho uma maneira muito bacana essa daqui, porque eu não precisei calcular a matriz inversa. Né? Eu obriguei ela a ser. Eu digo, você vai ser ortogonal. Não era. Quer dizer, se eu fosse calcular a inversa, se existir a inversa, ela não seria igual à transposta. Se existisse, poderia até nem sequer existir a matriz inversa. Tá certo? Falar nisso, deixa eu só. Daqui a pouco eu boto aí para tu dar um print. Deixa eu voltar um detalhe aqui. Olha, quando a gente estava falando aqui, não é? Deixa eu voltar aqui um pouquinho naquela questão anterior. Eu usei o determinante, aí mostrei como o determinante é diferente de zero, aí eu já garanti que a matriz existe. Aí eu deixei no ar. E se eu não tivesse feito o determinante, como era que eu ia descobrir se essa matriz era ou não inversível? Ela foi inversível, mas quando eu chegasse aqui, como era que eu ia saber? Eu não fiz o determinante. Como era que eu ia saber se ela é ou não inversível? Se ela não fosse inversível, o que era que ia acontecer? Se não fosse inversível. A gente veio para cá, não é? Ó, a segunda folha foi essa. Nós viemos para cá, resolvemos os sistemas. Não é da mesma coisa, não. Certo? Mas veja bem, se não fosse inversível, o que era que ia acontecer? Como era que eu ia saber que ela não é inversível? É fora o determinante. O determinante ia dar zero? Sem usar o determinante. Vamos supor que eu não usei determinante. Eu não fiz o determinante, eu já vim direto para cá. Vamos considerar que eu não fiz isso, que eu não tenha feito isso. Deixa eu dobrar ele aqui. Pronto. Vamos considerar que eu não discuti, não fiz o determinante. Eu vim direto para cá. Certo? Usei a definição, tá certo? Montei toda a estrutura, né? Estou aqui com os sistemas, vou resolver os sistemas, e como era que no final eu ia perceber que essa matriz não é inversível se ela não fosse inversível. Sem o determinante, sem usar determinante. Digamos que eu estou com uma matriz de ordem 3. Não fiz determinante, vim direto para a definição. Como é que eu vou saber se ela é ou não inversível?
Ah, ah, não tem matriz inversa de matriz É, não quadrática também? É isso? Vamos ver. Não, vamos ver. é Eu aquele cheguei. negócio de sistema possível determinado, impossível, né? Alguma coisa assim. Excelente. Se eu chegasse aqui e esse primeiro sistema fosse impossível, já era suficiente, tá certo? Quando você usar esse comportamento, é quando você usar A vezes A menos 1 igual a I, quando você montar o sistema lá no final, se esse sistema for impossível, basta o primeiro. Aí já não existe a inversa. Beleza. Ah, faz sentido. Quando você montar o sistema, quando você for resolver o primeiro, aí o primeiro sistema já deu impossível. Olha, nem precisa fazer o restante, tá certo? Nós temos os mesmos coeficientes, aquelas mesmas histórias. Então, se o sistema, quando você montar, for impossível, pelo menos um, já é suficiente para você parar e dizer a matriz não admite inversa. Ou a matriz não é, certo? Eu estava esquecido disso. Mas no caso da gente não foi isso, né? Nós pegamos o sistema, sistemas possíveis determinados, aqui, ó. Então, sistema possível determinado, aí você vai ter a matriz inversa sim. Mas no sistema indeterminado, a matriz não seria inversível. Então, sistema possível determinado, ok, existe a inversa. Faltou esse detalhe aí, certo? Ok, minha gente, beleza? Deixa eu voltar lá a questão para você dar um print. Certinho. Suspender aqui, beleza? Só um pouquinho aí. O papel fica dobrando. Veja aí. Certo. Deixa eu tirar. Já deu um print, beleza? Não, Vamos ver a não, outra. Né? vou tirar, peraí. Faltou ainda. Quando tu tirar, tu me avisa. Eu tô suspendendo aqui. Desculpa. Pronto, tirei. Ok? Pronto? Olha, Não, cara, eu tô... pronto, desculpa aí, professor. Não tem nada não. Né? Só avise que eu fico cansado. Bom, fechou aqui, né? Vamos ver a outra, né? É a B. Beleza, essa questão é bacana, essa questão. Você pediu essa 9, eu gosto dela. Olha só. Vou só copiar aqui, depois eu ponho aí, tá certo? T de alfa. Cosseno de alfa. Menos o seno de alfa. Seno de alfa. Cosseno de alfa. Essa é a matriz dada. Ele pede no texto que você mostre. Eita, Beatriz, está explorando aí, né? Eu resolvi tudo. Ó. Eu vi aqui no chat agora. Olha só. Essa matriz, ela está aí generalizada, tá certo? Determinado alfa, beleza? Aí ele pede, na primeira questão, na letra A, mostre que. Olha, mostre que, prove que, é porque é verdadeiro. Ruim é quando ele diz assim, verifique. Nessa questão que a gente acabou de fazer, ele diz lá com os determinar x e y, se possível. Deixa você numa situação, né, assim, é ou não é? Tá certo? Quando ele diz assim, verifique se. Essa questão mesmo agora, se eu tirasse o mostre e eu colocasse verifique, poderia ser ou não. Né? Então você não vai com aquela. Vai ter que fazer até o fim. Mas quando ele diz mostre que, prove que, é porque é. É bom porque dá uma segurança para a gente. Ou seja, você vai fazer e aquela igualdade é verdadeira, sim. Já está dizendo no próprio texto. Aí ele quer que você mostre, na letra A, né, que T de alfa
vezes T de beta é igual a T de alfa mais beta. Pronto, eu já vou fazer isso sabendo que isso é igual. Então, tem que ser igual lá no final. Certo? Deixa eu voltar aqui para dar uma dica para você. Quando a gente tem A igual a B, eu quero provar que A é igual a B. Eu tenho maneiras diferentes de fazer isso. Eu posso desenvolver A, vou desenvolvendo tudo que é operação. Tem gente aí com o microfone aberto, por favor, está dando a microfonia aqui. Ó, Desculpa. certo. Eu vou desenvolver A até chegar em B. Ou eu posso manter A e desenvolver B. Ou posso, ao mesmo tempo, desenvolver A, desenvolver B e verificar a igualdade no final. Então, você tem 3 modos para verificar ou para provar uma igualdade. Por exemplo, se eu tivesse assim, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Pronto, se eu quisesse provar isso, o meu primeiro membro é tudo isso aqui, é A. O segundo membro, 1, que seria o nosso B. Estou comparando aqui, tá certo? A e B. Olha só. Qual dos dois você escolheria para desenvolver? Então, você tem essas 3 opções. Pode desenvolver só o primeiro, até chegar ao que está no segundo. Pode desenvolver o segundo até chegar ao que está no primeiro, ou pode desenvolver os dois simultaneamente. Numa questão como essa, qual seria a melhor maneira? Desenvolver só um. É melhor desenvolver qual? O A? A, né? O A tem muito mais informações. Esse 1, se não tem nada aqui, 1 é 1, e o que é que eu vou fazer com ele? Então, ele tem mais informações. Pronto, isso é uma maneira de você escolher. Então, se esse termo tem mais informações do que o segundo, é melhor desenvolver ele. Ele vai, aqui tem soma, aqui tem seno, tem cosseno, tem potência, quer dizer, tem muito mais coisas para usar. Aqui não tem nada, aqui só tem 1 e acabou, e aí o que é que eu vou fazer, tá certo? Então, a gente vai adotar essa estratégia quando a gente quiser provar ou verificar alguma igualdade dentro de álgebra linear. Então, fica aqui esta sugestão, tá certo? Vamos montar, depois a gente escolhe. T de alfa. A T de alfa já foi dado. Ó. Cosseno de alfa menos o seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Fechou? Vezes. Agora, T de beta. Então, vai ficar cosseno de beta menos seno de beta, seno de beta, cosseno de beta. Igual, certo? T de alfa mais beta. Então, lá no lugar do arco, né, onde tem alfa, eu substituí por beta. Agora eu vou substituir por alfa mais beta. Então, eu vou ficar com o cosseno de alfa mais beta, menos o seno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta. Pronto. Aí você tem a igualdade. Tudo isso aqui é A, tudo isso é B. Então, você tem o primeiro membro e tem o segundo membro. Aí você vai ver, vai desenvolver só o primeiro membro, vai desenvolver os dois ou apenas o segundo membro. É você quem escolhe, né? Nesses termos que estão aí, qual delas teria mais
Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Qual delas que você teria mais informações? Bom, se as duas oferecem o mesmo carro, você quem escolhe aí, o que você acha que você faria, que termo você escolheria para desenvolver? O primeiro, eu acho. Primeiro, né? Então vamos lá, né? Primeiro, vou efetuar essa multiplicação. Ficar cosseno de alfa vezes o, certo? Estou multiplicando a primeira linha menos seno de alfa. Agora, eu vou multiplicar pela segunda. Vai ficar cosseno de alfa vezes o seno de beta, mas não, menos também, né? Menos cosseno de beta vezes o seno. Ok? Agora, com a segunda linha, multiplicar de alfa cosseno de beta, ou eu posso escrever cosseno de beta, a mesma coisa. Seno de alfa, cosseno de beta vezes o seno de alfa. Cosseno de alfa vezes o certo? Então, cosseno vezes cosseno, seno vezes seno. Cosseno vezes seno, seno vezes cosseno. Seno vezes cosseno, cosseno vezes seno. Agora, seno vezes seno, seno de alfa vezes o seno de beta, mais o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Igual, vou continuar, tá certo? Cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos seno de alfa vezes o seno de beta. Aqui, como eu tenho menos e menos, eu vou colocar ele em evidência, tá bem? Então, menos em evidência, aí ficaria cosseno de alfa, seno de beta, mais cosseno de beta, seno de alfa. Aqui eu vou deixar como está, cosseno de beta, seno de alfa, mais cosseno de alfa, seno de beta. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Eu posso só inverter, mas aí é uma opção, só se quiser. Cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Aqui fecha, né? Fecha parênteses, fecha parênteses. Pronto. Igual. E aí, o que é que você acha disso? Vamos considerar que eu não tivesse mais nada para fazer. Parava aqui. Certo? E se eu quisesse desenvolver o segundo membro? Beleza. Por exemplo, eu posso continuar aqui e já encerrar. Mas se eu não percebesse nada, deixaria isso e iria desenvolver o que agora? O segundo membro. Como é que você prefere? Fechar daqui para frente? Melhor, né? É. O que você sugere aí? Bom, a sugestão sua foi desenvolver o primeiro. Desenvolvi. Cheguei até aqui. Se eu perceber que isso já é o que está no segundo membro, ótimo. Se não, o que é que eu faço? Eu posso desenvolver também o segundo membro. O que é que você sugere? Encerrar aqui ou vamos desenvolver? Para desenvolver o segundo também. Vamos desenvolver o segundo? Pronto. Então, parou aqui o primeiro, certo? Certo. Aí vamos desenvolver o segundo membro. Eu vou escrever aqui. Tal. Primeiro membro, tá certo? Desenvolver. Agora, o segundo membro. Eu tenho lá no segundo membro cosseno de alfa, de alfa, eu já ia repetindo, ó. Cosseno de alfa, mais perto. Tenho menos o seno de alfa, mais beta. Tenho seno de alfa mais beta,
e tenho o cosseno de alfa mais beta. O que é o cosseno de alfa mais beta? Separar aqui. Cosseno B. Cosseno de A mais B. Agora como é a história? Cosseno B, cosseno A. Certo. Cosseno B, cosseno A. Agora, continue. Cosseno A, seno B, né? Cosseno A. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu botar um cantinho melhor. Peraí. Vamos lá. Vamos relembrar essas propriedades. Cosseno de A mais B. Olha como é interessante. O hábito da gente usar A mais B. Aí, quando troca alfa, beta, parece que é uma coisa diferente. É muito engraçado isso. Bora? Como é que é o cosseno da soma? Cosseno A, seno B. Eba. Não, é cosseno A, cosseno B. Cosseno A, cosseno B. Menos. O seno de A vezes seno de B. Seno B. E o seno? Quem seria o seno de A mais B? Aí, agora sim, é seno A vezes cosseno de B. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Tem gente até que inventa uma músicazinha, Minha Terra Tem Palmeira, né? Uma história lá. Bom, então a gente vai aplicar isso. Né? Então vamos ver. O que é cosseno de alfa mais beta? Cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Certo? Menos, esse menos que está aqui, ó, que está fora. Quem é seno de alfa mais beta? É seno de alfa, cosseno de beta. Beleza, seno de alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa. Seno de beta, cosseno alfa. Fechou. Tá certo? Aqui é uma repetição. Então, vai ficar seno de alfa, cosseno beta, mais cosseno alfa. E aqui também é uma repetição desse. Cosseno de alfa, cosseno de beta, menos seno de alfa, seno beta. Olha, dá uma olhada aqui. O que está aqui, a mesma coisa que está aqui. Esse que está aqui, o mesmo que está aqui. O que está aqui, o mesmo que está aqui. Esse daqui, esse daqui. Então, está aprovado. Né? Se você quisesse ter encerrado aqui, você já poderia. Né? Já via direto para cá. Cosseno de alfa mais beta, menos o seno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta. Que é exatamente o que estava lá no segundo membro. Então, poderia ter encerrado aqui, tá certo? Mas aí é a opção sua, você vai escolher qual seria a melhor maneira. Então, está provado, né, que essa igualdade é verdadeira. Bom, a ideia sua foi desenvolver os dois membros. Você desenvolveu A e mostrou que era igual ao desenvolvimento de B. A outra opção poderia ter desenvolvido A e mostrado que seria igual a B. A sua sugestão foi essa daqui. Poderia ter usado essa outra. Não é? Bacana, nessa questão muito interessante. Certo. Deixa eu prender aqui para tu dar um print. Tá certo? Só um minuto. Já foi. Pronto. E a letra B, ela é mais curtinha, ela é melhor de fazer, né? Bom, a mesma questão, ele só quer que você calcule, né? Ele pede para você calcular T de menos alfa. Olha, o que é estranho aqui é eu calcular o quê? Bom, mas lembre-se que ele te deu T de alfa, né? Cosseno de alfa, menos o seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Então, quando ele pede para calcular T de menos alfa, ele quer que você use T de alfa. Então, você vai usar T de alfa para calcular
T de menos alfa. Então, isso é a única coisa que é dado para você no texto. Né? E ele quer que você calcule T de menos alfa. Então, para calcular T de menos alfa, eu tenho que usar T de alfa. Então, como é que a gente já pode começar? Cosseno de menos alfa, certo? Menos o seno de menos alfa, seno de menos alfa e o cosseno de menos alfa. Pronto, agora deixa eu fazer uma revisão aqui para você. Aqui eu não vou provar, aqui eu vou calcular. Deixa lá um pouquinho. Quando a gente trabalha com as funções seno e cosseno, deixa eu pegar aqui logo o cosseno. Cosseno de x, certo? É coisa rápida. Então, o cosseno de x, de 0 a 2π já é suficiente. Então, está aqui, ó. 1 π sobre 2 π, que é igual a menos 1, 3π sobre 2 e 2π, que é novamente igual a 1. E a função seno, isso daqui não precisa você fazer, não. Eu estou fazendo para fazer uma revisão, claro. Bastava você lembrar da propriedade e acabou, tá certo? Isso não teria necessidade de fazer. Aqui é apenas uma revisão aí. Pronto. Π sobre 2 é igual a 1. Em π ele é 0. 3π sobre 2 menos 1. E 2π é 0. Se eu pegar a parte negativa, vem com a mesma ideia. Aqui seria menos π sobre 2. Aqui seria menos π. Aqui é em 0, né? Aqui seria menos 3π sobre 2. E aqui seria menos 2π. Bom, o seno também é a mesma história. Menos π sobre 2. Menos π. Menos 3π sobre 2 e menos 2π. O que é que a gente vai observar nessas funções? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pegar um exemplo só, tá certo? Não precisa usar tudo, não. Quando eu tenho cosseno de π, quanto é que vale o cosseno de π? Está aqui, ó. Menos 1. E se eu pedisse a você o cosseno de menos π? Cosseno de menos π. Também dá quanto? Beleza? Vamos para o seno. No seno, por exemplo, se eu pegasse o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 está aqui, ó, igual a mais 1. E se eu pegasse o seno de menos π sobre 2? Igual a quanto? A menos 1. Olha, então, o que é que a gente pode afirmar entre esses dois valores? Eles são iguais? São iguais. Em relação ao seno, eles são diferentes. Agora, diferente como? Opostos. São opostos. Então, eu poderia dizer que o cosseno de menos π, não é igual ao cosseno de π. Aqui eu posso dizer que o seno de π sobre 2 é igual a esse menos, que significa o oposto do seno
de π, aqui é menos, né? Deixa eu trocar aqui. Deixa eu colocar o menos aqui. Igual ao seno de π sobre 2. Generalizando, eu posso dizer que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de mais x. E posso dizer que o seno de menos x é igual ao oposto, tá aqui, ó, do seno de mais x. Isso é o que a gente diz uma função par e uma função ímpar. Então, o cosseno é uma função par. O que é que significa uma função par? É que f de menos x é igual a f de x. Então, toda função que tem esse comportamento, ela é dita uma função par. Já o seno é uma função ímpar. Ou seja, seno de menos x é igual a menos o seno de x. Deixa eu escrever generalizado, né? O que é uma função ímpar? É a função que f de menos x é igual a menos f de x. Pronto, então essa é a ideia que a gente vai precisar trabalhar para resolver essa questão, tá certo? Então, qualquer dúvida aqui a gente volta. Deixa eu vir para cá. Então, pela ideia que a gente tem, tá aqui, ó. Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E vamos para o seno. O seno de menos alfa é menos o seno de alfa. Então, esse menos que está aqui vai ficar seno de menos alfa, vai dar menos o seno de alfa. Seno de menos alfa dá menos o seno de alfa. E aí você fecharia t de menos alfa como sendo cosseno de alfa. Esse menos com menos vai dar mais seno de alfa menos o seno de alfa cosseno de alfa. O que é isso? Quem é t de menos alfa? É o cosseno de Oi? menos. É o cosseno de menos alfa? É a Cosseno de... transposta de t de alfa, não é? É a transposta de Ah, t de alfa, certo? certo. Então, é isso que ele pede para você calcular, ou seja, você observa que a t de menos alfa é igual à transposta de t de alfa, certo? Então, Certo. o que pesou mais nessa questão foi essa revisão, mas isso é bem-vindo, né? Não tem nenhum problema. A questão em si estaria pronta ali, ó, já estava resolvida, certo? Beleza, Certo. né? Eu vou suspender aqui para tu dar um print aí. Ok, Ok. beleza? E professor, Diz, dá um... só mais uma dúvida, não precisa fazer não. Mas na sétima questão, para tu Sim, resolver ela, tu tem que igualar os determinantes às raízes, né, das funções. certo? Agora você vai obrigar, deixa eu pelo menos montar, você vai obrigar ele ser zero, não é isso? Deixa eu só montar pelo menos, já que você disse que resolve, só um pouquinho. Olha, ele te dá a matriz A, beleza? Rapidinho, deixa eu monto isso. 5, 2, 0K. E ele te dá um polinômio. X ao quadrado menos 7x mais 10. Bom, ele quer que esse A seja raiz do polinômio.
raiz de f de x. P de x, né? P ou F, tanto faz. P de x. Bom, qual é a ideia de A ser raiz do polinômio? Pronto, isso aqui está no texto. Te dá a matriz, te dá o polinômio. Ele quer o valor de K para que ela seja raiz. Qual é a condição? O que é que significa isso para a gente lá da propriedade dos polinômios? O que é a raiz do polinômio? A raiz Por do exemplo, polinômio é o valor que é igual a zero. beleza, é o valor de x que zera esse polinômio. Então, se A ele quer que A seja raiz, então, ó, P de A tem que ser igual a quem? A zero. Pronto, a gente vai usar isso. Beleza? Pronto, então vamos lá. Quem é P de A? Onde tem x, eu vou substituir por A. A elevado ao quadrado, menos 7 vezes A, mais 10. Olha só, aqui eu tenho o termo da variável em grau 2, aqui eu tenho o de grau 1 e eu tenho o termo independente. Eu poderia entender o termo independente como sendo 10 vezes 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Esse x ele está sendo trabalhado lá no conjunto dos reais. Esse A é no conjunto das matrizes de ordem 2. Então, quem vai ser o elemento neutro nas matrizes? Ok? Vai ser Ah, não, não. Porque, por causa da vai ser, multiplicação, né? certo? A ao quadrado, isso aqui dá uma matriz, menos 7 vezes A dá outra matriz, eu não vou poder somar com 10. Então, quem é o elemento neutro no conjunto das matrizes de ordem 2? Não, É 1? pera. 1 é Ah, matriz? não é matriz. Vai ser a matriz identidade, Ah, com a mesma ordem da matriz A. Então, a matriz A de ordem 2, matriz A de ordem 2. Então, lá nos polinômios, há o termo independente que multiplica o, o elemento neutro, vai ser na matricial, vai ser a matriz identidade. Mas se A for de ordem 3, a matriz identidade de ordem 3. Então, isso daqui fica assim. 5, 2, 0K, vezes 5, 2, 0K. Menos 7, vezes a matriz 5, 2, 0K, mais 10, que multiplica a matriz identidade 1, 0, 0. Beleza? Então, quando você for substituir, o termo independente no polinômio será sempre a matriz identidade. E aí basta resolver, né? Cuidado para não tomar matriz, veja só. No caso de A ao quadrado, em matrizes, não vai levar os elementos ao quadrado. Não é? A matriz, o produto de matriz não é elemento por elemento. Não é? Tem aqueles produtos internos. Então, quando você tiver A2, faça A vezes A. A terceira, A vezes A vezes A. Certo? Então, vou multiplicar aqui, vai ficar 25. Professor, Oi? eu não entendi por que o senhor teve que substituir ali pela matriz identidade. Muito simples. Não era só para Olha, deixar o 10, não? veja só, se você está com um conjunto dos inteiros, menos 7x, 10 vezes quem? X elevado a zero, tá certo? X elevado a 2, x elevado a 1, x elevado a zero. Isso aqui dá um número real, aqui dá outro número real, aqui também dá um número real. Você está somando 3 números reais. Mas se for matricial, isso daqui é uma matriz, eu vou somar com a outra matriz, matriz mais matriz, e como é que eu vou somar essa matriz com o número real? Tem como somar? Posso efetuar esta soma?
Ah, tá. É por isso que o senhor colocou a identidade ali, né? Exato. É como se eu tivesse assim, A elevado a zero. Então, A elevado a 2, A elevado a 1, A elevado a zero. A ideia de A elevado a zero seria a identidade. X elevado a zero é 1, que são os elementos neutros da multiplicação, tá certo? Então, aquele x elevado a zero, a gente substitui por 1, a elevado a zero, a gente substitui pela identidade. Acabou. Então, vai ficar matriz, Obrigada. matriz e matriz, tá certo? Porque a matriz identidade, ó, qualquer matriz multiplicado pela identidade dá a própria matriz, ou o contrário, a identidade vezes qualquer matriz da própria matriz. Então, a identidade, ela funciona do mesmo modo que o número 1. 1 vezes 2 ou 2 vezes 1. É o elemento neutro da multiplicação. Então, no conjunto das matrizes, a identidade no produto entra como elemento neutro. Tá certo? Então, naquele x2, x1, x0, aí ficaria A2, A1, A0. O A0 seria a identidade. Melhorou? Sim? Entendi, obrigada. Por nada. Então, vamos voltar, né? Aqui vai ficar 10 mais 2K. Aqui é 0, né? 0, 0 vai dar tudo 0. 0 vezes 2 dá 0. K vezes K, K ao quadrado. Olha, esse menos 7, eu já vou distribuí-lo para todos os termos que estão aqui. Então, eu vou botar aqui o mais. Aí já vou ficar com menos 35. Aqui é 2, né? Aqui não é 0, não. Aqui é 2. Vai ficar menos 14. 7 vezes 0 dá 0. 7K. Fechou. Mas, agora também vou distribuir o 10. Aí vai ficar 10, 0 e 10. Então, veja que a gente gerou uma matriz. Agora é só somar tudo. Aí você iguala a uma matriz de 0, 0, 0, né? Certo? Pronto. Vamos somar primeiro, no final a gente vai igualar. Aí vai ficar 25 menos 35 mais 10 dá 0. 10 mais 2K menos 14 mais 0 dá menos 4 mais 2K. 0 mais 0 mais 0, K ao quadrado, menos 7K mais 10. Pronto. Agora a gente vai igualar a matriz nula. 0, 0, 0, 0. Tá certo? Isso daqui foi só P de A. Aí P de A eu vou igualar a 0. Terminar aqui. Montar o sistema. 0 igual a 0 é uma igualdade verdadeira. Não vou calcular o K, mas é verdadeira. Outra aqui também, ó, 0 igual a 0. Também igualdade verdadeira. Nessa que está aqui, menos K, menos 4 mais 2K igual a 0. K ao quadrado menos 7K mais 10 igual a 0. Olha, esse sistema vai ficar apenas com essas duas equações. Beleza? Agora, igualando e resolvendo, igualando a 0 e resolvendo, essa daqui, K é igual a 2. E nessa outra, a equação do segundo grau, a gente vai ter duas soluções aqui. K igual a 2, ou então K igual a 5. Resolvendo essa equação do segundo grau, né? 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7, menos 7. Olha, qual a solução, então? K igual a 2, só pode ser... Lembre-se que o sistema, não é, quando a gente trabalha com o sistema, Tem que a gente atender os dois. desigualdades ao mesmo tempo. Então, a solução comum à intersecção é K igual a 2. K igual a 5 não interessa, a solução seria K igual a 2. Mas eu sou obrigado a resolver as duas. Porque senão não tenho como analisar. Muitas vezes uma questão como essa, o cara resolve só a primeira. Olha, e se aqui fosse 3 e 5?
Qual seria a solução? Se aqui, o K35, aí não teria se aqui fosse 2 e nessa outra equação tivesse dado 3 e 5, qual seria a aí não, solução? seria 2? Não. Então, o que a gente pega apenas a solução comum. Mas espera, se não tivesse solução comum, aí seria impossível, né? Seria impossível. Beleza. Aí você colocaria, não existe K, tal que f de A seja igual a zero. Porque o que é que ele quer? K igual a 2, onde P de A vai ser igual a quem? A zero. Pronto, era isso que ele queria. Se não existisse, aí você colocaria, não existe K, tal que P de A seja igual a zero. Agora, uma coisa importante é aqui. Na hora que você faz essa igualdade, lembre-se que esse zero é a matriz nula. Está aqui ela, ó, no final, eu coloquei aqui no final. Tá certo? Então, lembrar que esse zero que ele dá lá no texto, quando ele diz que A é uma raiz, então esse zero é um zero matricial. Então, não esqueça disso. Se está trabalhando com matriz, todo zero que você encontrar significa matriz nula. Tá certo? Então, cuidado. Se for polinômio, se for no R2, se for no R3, muito cuidado com esses vetores, tá certo? Porque eles são definidos como zero. Quer dar um Professor, print? Oi? professor, eu tenho uma dúvida aqui. Quando eu tiro as raízes dessa letra aí, dessa equação, desse polinômio aí, mesmo sem multiplicar sem colocar o A como sendo x, eu tirando as raízes, tirando as raízes só do polinômio, eu consigo achar 2 e 5 também. Isso é só uma coincidência? Não interessa x. Você está trabalhando no conjunto reais. Ele está pedindo na matriz, no matricial. Não interessa. Uhum. Tá certo? Então, isso então é você não precisava a matriz, entendeu? Ele quer aqui, ó, ele está te dando matriz. Você vai ter que trabalhar no espaço vetorial matricial. Certo? Tem que substituir, sim. Tem que fazer a substituição. Outra coisa, você iria encontrar 2 e 5. Tu ia dar as duas respostas. Não era? Estava errado. Então é só uma coincidência mesmo, né? Não era? Oi? Então é só uma coincidência mesmo, né? Porque foi coincidência, porque esse termo aqui foi o próprio polinômio. Aí houve uma coincidência aqui, ó. Mas ele não é único, depende também desse outro polinômio. Se ele fosse único, aí você iria acertar, né, de qualquer maneira, mas você iria dar a resposta 2, 5, estaria errado. Não é? Tá certo. Porque a resposta são 2. Beleza, cara? Certo. Nada. Deixa eu levantar aqui para vocês darem um print aí. Ok? Você não quer isso aí. E aí? Acho que só era esses mesmo que estava com dificuldade. Só isso mesmo? Beleza, George? Tudo certinho? Obrigado, professor. Por nada. Olha, então fique atento. Na questão 14, não é, como eu disse a vocês, eu mandei até um chat lá. Tá faltando as matrizes. Aí pega as matrizes da questão 15, A e B. Eu consertei aqui, mas não modifiquei lá na lista de exercícios de vocês. Então, peguem aí a questão, a matriz A e B do exercício 15, tá ok? Certinho? Deixa eu compartilhar aqui, só um instantinho, só um minutinho aí. Coisa rápida aqui. Deixa eu mostrar aqui. Está compartilhando já a lista de exercício aí, não tá? Só confirma aí.
Tá carregando. Agora Pronto, sim. beleza. Pronto, só um pouquinho aí que eu já vou. Pronto, tá chegando lá. 12, 13, 14. Pronto. Aqui, ó, nesse exercício 14. Vamos foder isso aí. Um pouquinho aqui. Olha, veja bem, nesse exercício 14, estão faltando essas duas matrizes. Eu coloquei agora, eu vi ontem à noite, quando estava dando uma olhada, aí eu vi isso daí. Mas só não deu tempo eu corrigir lá na lista de vocês. Então, essas duas matrizes, A e B, eu peguei a da questão 15. E está logo aqui embaixo. Se eu diminuir mais. Certo? Repassa aí para o pessoal depois. Então, o 14 sejam A, B, aí eu peguei a matriz A e a matriz B do exercício 15. Acho que eu ia colocar essa observação, talvez me esqueci. Certo, professor. Vou botar lá. Ok, beleza. Aí puder passar aí para o pessoal repassar, não sei se estão todos aí. Aí vocês passam lá. Isso, vou repassar. Ok? Pronto, dê mais uma olhada aí se tem mais alguma coisinha para fazer. E, professor, Oi. eu tinha uma dúvida. A primeira que, tipo, trata de sistemas independentes e independentes, tem como você saber se eles são dependentes ou independentes por determinante? Olha, veja bem, a questão de ser dependente e independente, eu vou mostrar como chegar até aí, tá certo? Aí você vai ficar com as duas opções. Deixa eu te mostrar uma coisa. Tem muito cuidado com isso. Deixa eu Certo. colocar aqui só um pouquinho. Veja, quando você vai discutir dependência linear, digamos que você tem aí três vetores, U, V e W, certo? Aí você vai, primeiro, eu quero saber se são LI ou LD. Primeira história é você montar a combinação linear. A que multiplica U é o vetor, né? B que multiplica V, C que multiplica W. E isso vai ser igual a zero. Quem é esse zero que está aqui? Olha, aquela mesma história agora das matrizes. Esse zero é o vetor nulo. Professor, onde é que o senhor está mostrando? Que aqui só está aparecendo a... Assim, então deixa eu fechar aqui, porque está compartilhando as duas coisas, né? Deixa eu só fechar aqui. Ah, não, você tem como fixar a tela? Não. Deixa eu fechar, deixa eu interromper. Pronto. Depois eu volto para a lista de exercícios. Beleza, cara. Eu também nem liguei com isso. Tudo bem, tudo bem. Beleza? Beleza. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Veja só. São dados para você três vetores. E eu quero saber se eles são LI ou se eles são LD. O primeiro passo é você montar a combinação linear. A, B e C são constantes, U, V e W são os vetores. Esse zero que está aqui, não esqueça que isso aqui é o vetor nulo. Se V, W e U for matriz, o zero é matricial. Se for do R2, esse zero é do R2. Se eles forem do R3, esse zero é do R3. Quando você faz isso, você vai gerar, a partir da igualdade, multiplica, soma. Quando você fizer a igualdade, você vai gerar um sistema. Sempre vai acontecer isso. Só que esse sistema, na hora que você igualar ele, todas as equações serão iguais a zero. Todas elas. Que sistema é esse? Sistema nulo? É um sistema homogêneo. Ótimo. Certo? Um sistema homogêneo, ele só tem duas condições. Porque toda vez que você vai discutir dependência linear, você vai sempre igualar ao vetor nulo, sempre, sempre. Então, daqui vai sair sempre um sistema homogêneo.
tudo igual, todas as equações iguais a zero. Bom, o sistema homogêneo, ele só tem duas possibilidades. Possível determinado, ou ele é um sistema possível e indeterminado. Não tem outra opção. Então, aí é que vem a história do determinante. Porque quando você chega aqui, você também tem a opção ou resolver ou trabalhar o determinante. Então, quando você chega aqui, se o determinante do sistema for diferente de zero, implica que os vetores são LI. Quando o determinante for igual a zero, isso implica que os vetores são LD. Então, essa história do determinante, eu sugiro você, primeiro, fazer a combinação linear, segundo, montar o sistema, terceiro, você vem para cá. Tá certo? Então, nunca vá direto para os determinantes. Tem gente que pega os vetores, monta a matriz e calcula determinante. Cuidado com a exigência do professor. Ele pode perguntar, de onde veio essa matriz? Não tem justificativa nenhuma. Então, muitas vezes, eu já vi na internet, os caras fazem isso. Pegam os vetores, né? Mas eles não fazem com vetores matriciais. Só faz no R2, só faz no R3. E se for matricial? E se for polinomial? Tá certo? Então, o problema está aí. Então, você cria o hábito de fazer direto o determinante. Quando você pega vetores matriciais ou polinomiais, aí a coisa complica. Tá certo? Então, é melhor manter, né, esse padrão de resolução, que é a definição de dependência linear, monta o sistema. Aí, nesse caso, quando você chegar aqui, aí você pode ter duas opções. Primeiro, você pode resolver o sistema, não é? Ou você pode, naturalmente, usar o determinante. Então, depois que você montou o sistema, aí, legal, né? Você, na hora que for usar o determinante, entende-se muito bem onde é que você foi buscar a matriz. Usar o determinante. Pronto. Aí você fica com essas duas opções. Tá certo? Então, vem para cá, ó. Primeiro, você monta a combinação linear. Com a combinação linear, você gera o sistema. Ele vai ser sempre um sistema homogêneo, sempre, sempre. Aqui, ó. E daí você escolhe. Ou você resolve, ou você usa o determinante. Mas não venha logo para cá, não. E a história do determinante fica aí, ó. A regra é por esse motivo. Especificamente porque o sistema é homogêneo. Ficou claro essa ideia? Ficou, professor. Agora, muito cuidado para ver em que espaço vetorial estão esses vetores, né? O V e W tem que estar no mesmo espaço vetorial. Tem que ter a mesma ordem. Ou eles são do R2, ou são todos do R3, ou são todos do Rn, ou são matriciais. Tá ok? Beleza? Beleza. Dando isso, Emerson ou Paulo? Oi? Vocês estão vendo isso com o Emerson ou com o Paulo? Ou chegou a ver comigo? Ah, foi com o senhor mesmo. Foi no finalzinho, eu acho. Foi logo quando eu fiz sistema, eu fiz dependência linear. É porque eles pegaram mais na frente base e dimensão. Aí quando chega lá para verificar se é uma base, tem que verificar se é LI ou LD. É isso mesmo. Pronto. Tá ok aí? Beleza, cara? Beleza, Deu um print aí. Já tirei, relaxa. Certo. Pronto. Então, boa prova para vocês. Certo? Eu vou parar aqui a gravação. Tem mais alguma coisa? Não, né? Acho que não, professor. Pronto. Então vamos lá, que eu tenho outra aula agora também. Mestre Tarcísio, tudo bom, Tarcísio? Não, mas, espera. Ah, sim, sim.
Professor, Oi, rapidinho. É sim, olha. que me perguntaram, pediram para perguntar aqui, como ficaria esse sistema na segunda parte? Tipo, Não entendi o que dissesse. transformar dessa igualdade da primeira para o sistema. Quando você multiplicar, por exemplo, se você tiver, vamos pegar um vetor do R2. Se você tiver um vetor, digamos, 1, 2 e um vetor V, 3, 5, certo? Aí você vai fazer A que multiplica 1, 2, mais B que multiplica 3, 5, igual a 0, 0. Isso aqui é esse, né? Estou vindo para cá, ó. Sim, 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 Certo? sim. A vezes U, não é? A vezes U, mais B vezes V igual a 0. Então, A vezes U é o vetor, né? B vezes V igual a 0. Ah, vai ficar Então, tá aí, ó. tipo A, A mais, A mais B vezes 3 igual a 0. certo, E a 22 mais certo, B certo. vezes 5 igual a 0, né? Beleza, beleza. Aí fica atento para esse zero aqui, ó. Veja que o zero tem a mesma ordem dos vetores. Aí, quando você multiplicar, você multiplica e soma. Vai ficar A vezes 1 mais B vezes 3. A mais 3B, vírgula, 2A mais 5B. 2A mais 5B. Certo? Aí vem o sistema. Vou montar o sistema agora. A mais 3B igual a 0 e 2A mais 5B igual a 0. Esse é o sistema. Aí daqui para frente você vai decidir se você vai resolver ou se você vai usar o determinante. Que nesse caso seria o determinante dos coeficientes 1, 3, 2, 5. Ou você pode resolver o sistema. Pronto, isso aí você vai escolher depois. Então, chegou aqui, ó, aí você escolhe. Não venha direto para o determinante, não, porque vai perguntar a você de onde veio isso. Alguém saca, não é a mesma coisa, não seria o, os vetores, mas veja lá, cuidado com isso. Tá certo? Então tá aí. Certo, professor? Certinho? Aí você escolhe, não é? Se esse determinante é diferente de zero, se você vier para cá, esse determinante daria o quê? 5 menos 6, determinante igual a menos 1. Tá vendo Logo, aí? logo ele é dependente, né? Diferente de zero, eles são ali, Ah, não, independente. certo? Beleza? Beleza. Se você usar o determinante. Mas para chegar no determinante, não deixe de fazer o sistema. Se você resolver esse sistema, a solução desse sistema vai ser 0, 0. Vai dar A igual a 0 e B igual a 0. Aí caracteriza que eles são também LI. Certo? Então você Certo. resolver, vai dar o vetor nulo. Vai dar A0 e B0. Certo? Pronto. Pronto. Print aí. Tirei, professor. Certo? Pronto, beleza. Obrigado. Por nada.
Professor, Oi, diga lá. você vai colocar essa aula no Fecha. AVA? Eu vou salvar aqui, depois que eu receber a gravação, aí eu peço a Emerson para postar lá para vocês, tá certo? Ah, tá bom, obrigada. Beleza? É porque a gente tem que aguardar o retorno do sistema, não sei, aí do Meet, sei lá, que ele retorna para a gente, aí depois é que a gente posta para vocês. Tá Tá bom, certo? entendi. Obrigada. Tá bom, meu? Tchau, até mais. Professor? Oi, quem tá falando aí? Diz, Luiz, que eu tenho outra. Eu sei que sim, eu tenho outra aula, aí não ia dar tempo de resolver uma questão que eu tava em dúvida, mas eu só cheguei agora, que eu tava na de Emerson. Aí tem como mandar alguma foto de como se faz a 13ª questão, depois no AVA ou algo assim? Deixa eu dar uma Se eu olhadinha. podia anotar. A 13ª, veja bem, a gente fez a 10ª, que é exatamente igual. Só que a 13ª, ela está no R3. É só você fazer o seguinte, porque ele quer que a matriz seja ortogonal. Deixa eu lhe mostrar rapidinho aqui, que eu tenho outra aula agora, sabe? Aí depois você pega aí com a aula, depois, na aula, eu fiz qual foi o que eu te disse que eu tinha feito? A O 10ª. 10º. Pronto, o 10º é igual, só muda a ordem da matriz. Então você faz o seguinte, você tem que uma matriz para ser ortogonal, a transposta é igual à inversa. Aí o que é que você faz? A definição de matriz inversa é essa daqui. Não é? Você multiplicar a matriz A pela inversa vai dar a identidade. Aí a melhor maneira, porque você poderia calcular a inversa e depois comparar. Assim é melhor você fazer o seguinte, você vai impor que essa inversa seja igual à transposta. Aí você multiplica, igual à identidade. Tá certo? Você obriga, você impõe, né? Você vai impor aqui, ó, que a inversa é a própria transposta. Aí você multiplica. Pega A, multiplica pela transposta, igual à identidade. Aí daí vai sair os valores de x, y e z. Quando você resolver esta equação que está aqui. É a melhor maneira. Porque tem gente que faz o seguinte: calcula a inversa, depois volta para igualar a transposta. Olha, fica um trabalho muito grande. Porque para você calcular a inversa, você aí vai ficar com 9 variáveis. Além de x, y, z, termina com 12 variáveis no final. É cruel. Assim você impõe, você obriga ela a ser. Porque ele quer saber se é ou não. Aí você obriga a ser. Pronto, você vai obrigar. Se tudo no final encontrar valor para x, y, z, aí ela é ortogonal. Se não, se o sistema der indeterminado, impossível, ela não é ortogonal, não vai existir nem x, nem y e nem z. Tá certo? Então, se essa igualdade for verdadeira, você encontra x, encontra y, encontra z. Se essa igualdade for falsa, ou seja, se você recair no sistema impossível, não tem solução. Então, não existe nem x, nem y, nem z. Tá certo? Anote isso aí, dê um print aí. Aí você pega lá a questão 9, que é absolutamente igual, muda nada. Certo? Se tivesse mais tempo, eu até montaria para você, mas eu tenho outra aula agora. Ok, Luiz? E aí, Luiz, beleza? Beleza, obrigado. Tenta fazer aí. Dá um print aí, guarda para você que eu vou fechar aqui agora. Tá certo. Obrigado.